E aí, tudo bem? Meu nome é Rafael. Eu gostaria de começar a dar meu testemunho, né, da minha vida aqui, que eu estou começando a viver na divina vontade, né? Tem que ter, claro, a humildade, a honestidade intelectual de que eu estou começando a viver, começando a estudar. Mas eu queria primeiro dar uma introdução, né, da minha vida, como é que ela era, uma vida sem Deus, né? Eu espero que isso seja, tipo assim, como se fosse uma... Até fico um pouco assim, meio triste, porque era uma vida muito miserável, tá entendendo, né? E quando eu tive o livro do céu, principalmente no volume 2, né, eu tenho que admitir, né, já li o volume um. É sempre bom ler, né? Eu estou no volume 2, né? Eu também pego os trechos de vez em quando do volume 4 e a gente vai falar mais um pouquinho sobre a fé, né? Sobre o estudo da fé, né? Então, a gente vê essas pessoas muito assim, como é que eu posso te falar? Como se fossem verdadeiros ídolos, né? E isso é muito triste, porque você vê quando você estuda o livro do céu que a gente é muito mais do que isso, né? Nós não somos um corpo humano, né? Meio que fechado não sei, numa prisão que eles podem chamar, que Jesus sempre fala que é exílio, né? Na verdade, a Terra não é um exílio, né? A Terra é um sonho de Deus, né? A Terra, ela só perde, ela pode chegar bem perto, entendeu? Assim, bem perto do céu, né? Ela só perde por causa da própria vontade humana, né? O livro do céu foi dado a Luísa Picarreta, né? Uma mística da Igreja Católica, tem primato do Santo Aníbal de França, que é santo, né? E já foi também muito falado, visto pelo Papa Pio X, acho. É o Papa lá de 1903, 1911, por aí assim, né? E também principalmente as 24 horas da paixão, né? Onde o Papa Santo Aníbal de França, que era o diretor, né, o confessor da Luísa, dessa mística, levou as 24 horas da paixão para ser apreciadas, né, estudadas pelo Papa Pio X, né? Pio XI, eu acho o nome dele. E ele pegou e ajudou, ele pegou de joelhos e ficou ajoelhando, né? Porque era Jesus mesmo. Ele reconheceu, né? Testemunhou, né, a consciência, né, como a gente falou, a consciência do Espírito Santo que reside na consciência de todos nós, testemunhou perante o confessor da Igreja Picarreta, né, o Santo Aníbal de França, que tipo assim, aquilo era algo ditado por Jesus mesmo, né? Aqui eu vou voltar nesse sentido, dando um exemplo de que é a vontade humana na minha própria vida, certo? A minha conversão foi em 2017, 2019, minto, desculpa. E antes disso, eu era uma pessoa muito fechada em mim mesmo, né? Era uma pessoa muito azeda, uma pessoa ruim, era uma pessoa ruim, eu não vou negar. Eu deixei de falar com meu irmão mais novo por quase 10 anos, porque eu era viciado em videogame, porque eu não tinha vida social, né? E a gente vai falar mais porque todo esse contexto, né, que é o claustro de Jesus, um amor muito grande, falar sobre o amor da cruz, que é um amor muito grande, e a gente só pode conhecer a cruz como amor se a gente tem esse Espírito Santo dentro de nós, né? Para decodificar, né, a cruz, né? Para a gente poder entender que é o amor de Deus, né? Mas enfim, voltando. Então, é uma pessoa muito egoísta, é uma pessoa que, assim, eu não trabalhei, tá entendendo? Até agora, essa meditação que está sendo feita, eu acho que no dia 14 de setembro de 2023. Atualmente eu tô, ainda nunca trabalhei na vida, 31 anos, para você ver como a vontade humana é um atraso, a vida de pecado é um atraso, até mesmo para essa organização humana. E Jesus está fazendo uma verdadeira reconstrução, né, da minha vida, né? Eu não vou falar revolução, porque revolução no sentido de meio que de revolta, né? E não é nesse sentido, né? É uma verdadeira reevolução, digamos assim, não revolução, evoluir, reevoluir, né? Resignificar, né? E Jesus está colocando em ordem a minha vida, né? Graças a Deus, esses escritos, né? Que veio na minha vida através do canal Criativo do Brasil e das partilhas dos irmãos também, certo? Então, o que eu queria te falar é justamente o seguinte, que tipo assim, que na minha vida de pecado eu comprava os videogames, né? Com a mesada que meu pai me dava, e eu ficava muito avarento, porque eu não queria que meu irmão jogasse eles, né? Então eu passei 10 anos da minha vida, praticamente, né? Por aí assim, uns 10 ou 7 anos, eu não sei. Mas foi um tempo, né? Sem falar com meu irmão, tá entendendo? Pra você ter uma noção que uma vontade humana é escrota, né? É uma coisa ferrada, né? Modo de falar, né? Coisa fodida, né? Essa vontade humana, desculpa os palavrões. Eu, eu, por 7 anos da minha vida, eu literalmente matei uma pessoa, né? Ignorei ela por causa de videogames, de bens materiais, tá entendendo?
Olha como é que a vontade humana é escrota, ela coloca coisas acima de pessoas. Então eu fiz esse pecado muito grande. Graças a Deus, Jesus está me reformando, né? De que eu ficava só jogando videogame e assistindo pornografia, cada vez mais de bestialidades. Porque eu tinha muita raiva das mulheres, porque elas não queriam ficar comigo, né? De uma maneira até subconsciente, né? Porque a gente tem que ser sincero, né? Para você ter uma vida de santidade, você precisa amaldiçoar a sua vida de pecado. E aí que entra a cruz, né? Aí comecei a desfazer desses aparelhos, desses videogames, porque eles eram uma presença, né, de pecado na minha vida, né, de maldade mesmo, né? E Jesus foi ordenando. Hoje em dia, graças a Deus, eu sou muito feliz começando com meu irmão, né, com meus familiares. E foi isso aí, né? Em 2020 eu conheci o canal Fiat Montestor de Brasil, quando eu estava no meio do catecumenato, né, na iniciação cristã, né, de jovens, né, voltando para a igreja depois de tantos anos, porque eu fiz a minha primeira comunhão meio que forçada. Não foi forçada, né? Foi Jesus usando da autoridade da minha mãe, mesmo sem ela ter muito conhecimento, para eu estar, né, fazendo a primeira Eucaristia, né? Graças a Deus, aleluia, né? Aí eu fiz a primeira crisma por iniciativa própria junto com Jesus, né? E eu conheci o canal Fiat Montestor de Brasil, comecei a meditar os escritos do livro do céu, né? E hoje eu posso falar, né? Claro, não tem propriedade assim, eu estou começando ainda, né? Mas eu posso falar as coisas que Deus está mudando na minha vida e na vida dos meus familiares, né? Primeiro, o grau de pureza que a gente tem, né? Antigamente eu via as mulheres como objeto mesmo, não vou negar, e como seres inferiores, né? Hoje, nesse sentido, porque é um objeto, né? E hoje em dia eu vejo como se fossem irmãs. Hoje em dia eu vejo uma pessoa que está na rua como se fosse meu irmão mesmo, literalmente, né? E você sorri, você entra em êxtase, né? Você gosta, você começa a amar as pessoas gratuitamente, como se fossem seus irmãos. E não se escandalize, né? Até como se fossem seus próprios filhos, entende? Porque Jesus vivendo em você, então você ama as pessoas como se fossem seus próprios filhos, né? Você meio que, passando, olhando para aquela pessoa, você meio que, não digo que se interessa pela vida dela, né? Você quer só o bem para ela, né? Você quer que ela conheça a Deus na vida dela, tá entendendo? Você deseja só as coisas de boas, santas para ela, né? A santidade para ela, mesmo se você nem conheceu, né? Você deseja que ela tenha uma vida com Deus, tá entendendo? Que Deus se realize na vida dela, né? Você deseja que aquela pessoa seja uma pessoa feliz, você deseja amor para aquela pessoa, né? E mesmo sem conhecer. É que eu estou tentando colocar em palavras para expressar, porque realmente a vida na divina vontade é uma vida muito íntima, né? Então o que eu queria falar é mais ou menos nisso, né? Como a divina vontade tem operado a minha vida, né? Tipo assim, nesse sentido. Eu era uma pessoa muito soberba. Hoje em dia eu converso com meu irmão, eu estou vendo que meus familiares estão mudando. Eu não quero entrar aqui na vida de ninguém, mas os meus pais estão cada vez mais saindo dessas prisões de pecado, né? Meu pai e minha mãe estão cada vez mais se interagindo mais entre si, né? Fazendo jus ao sacramento do matrimônio, né? Estão deixando de ser pessoas frias, né? Onde um tentava dominar o outro, né? A vontade humana queria dominar o outro para ter uma vontade mais de companheirismo, né? Mais de amizade, né? É o que eu estou vendo na minha vida, né? Eu estou sendo muito mais amigo do meu irmão, a gente está voltando a ser irmão de novo, né? Graças a Deus, né? E eu não tenho mais esse pecado, né? Essa libidinagem, né? Essa idolatria em relação à mulher, e ver que ela é um objeto de prazer, né? Agora eu vejo que todos somos irmãos em Deus, né? A minha irmã, meu irmão, meu filho e minha filha, mesmo não sendo pai de família ainda, né? A glória de Deus que Jesus já confirmou, né? Então, mais ou menos são esses os contextos que eu posso te falar, né, na minha vida, na divina vontade. A gente poderia falar muito mais, mas acho que o vídeo vai ficar muito longo, né? Acesse o canal Fiat Montestor de Brasil. Você pode acessar também o canal Shorts Divina Vontade, né? E ver, né, essas partilhas também, né? Aqui nessa alma, como se fosse esse oceano, né? Porque Jesus sempre fala, né, no livro do céu, que usando a figura de linguagem do mar, né? Como se a alma humana fosse um oceano, né? E quando a gente pega esse oceano e canaliza nele para fazer uma torrente para o céu, é quando a gente está usando da nossa alma, nossa inteligência, memória e vontade para poder corresponder a Deus, né? Nesses acessos de amor, né? Jesus derramando água, né? A água do firmamento, como está no Gênesis, né? Na nossa água, oceano, né? Que é a nossa alma. A nossa alma pega essa água e faz uma enchente, né? Canaliza tipo uma torrente, né? Tipo uma cachoeira, só que de baixo para cima, né? Para voltar essa água para o céu, né? Aí o céu pega essa água, que é o mesmo amor de Deus, né? Porque a água vem das nuvens, vem do céu, né?
E, só que com o nosso cheiro, né, com o nosso tipo assim, com a nossa assinatura da nossa humanidade, né, isso gera um amor novo, né, uma vida nova, universos novos, né, cada alma humana é como se fosse um universo, né, um multiverso, um planeta Terra novo para Jesus habitar, né, e Jesus vendo que a gente está correspondendo, se alegra, né, Deus Pai, Jesus Espírito Santo e derrama novas águas, né, nesse nosso oceano, nosso oceano transborda e devolve e fica nesse ciclo virtuoso, né, esse fluxo, né, da gente derramando essas águas, né, ou seja, derramando a nossa alma cada vez mais inflada pelo Espírito Santo em Deus, e Deus vê a nossa alma cada vez mais sendo consumida no Espírito Santo, derrama mais luzes na gente, para a gente poder derramar mais luzes em Jesus, né, nesse jogo de amor, né, e essa é a ordem para a qual nós fomos criados, né, por isso que a nossa vida, a nossa alma gêmea é Jesus, né, é uma relação muito íntima com Deus, certo? Correto? E a gente se abandona em Deus sem ansiedade nenhuma e nada do tipo. É claro que Jesus tem sim uma celeridade na publicação desses escritos, você está me entendendo? Porque os tempos são maus, né? Se a gente pega o cardenete da Voltorta, Jesus fala lá para Maria Voltorta evangelizar, começar a evangelizar, né, os escritos da Divina Misericórdia da irmã Santa Faustina, porque a igreja estava muito lenta, né? Então, a gente meditando esses escritos divinos, a gente vai entrar dentro dos pensamentos de Jesus, né? E muitas vezes vamos criticar os sacerdotes também, né? Porque tem muita vontade humana, muito respeito humano entre eles, né? Como nesse exemplo aqui, que Jesus praticamente implora, né? Para Maria Voltorta, que é uma mística lá do Evangelho, como foi revelado, evangelizar aos escritos da Divina Misericórdia, né? Que é um fruto da intercessão da Luísa, né? Quando a gente lê o Livro do Céu, uma parte dos volumes iniciais é Luísa intercedendo para que as criaturas não sejam flageladas, né? Querendo fazer esse ofício de alma vítima, né? Que na verdade o primeiro ofício dela é o ofício de filhinha na divina vontade, né? De viver na divina vontade, vivendo a sua vida humana, só se entregando a Deus, né? Resignificando ela em Deus, né? Tendo conhecimento, que a gente passa por esses momentos também de purificação da nossa vontade humana, né? Assim, né? E, com alguns pensamentos ruins, né? Com alguns desesperos, né? Que a gente está começando ainda, né? Então tem muito chão, muita estrada para trilhar, né? E uma coisa que eu fazia é, tipo, pegar na mão, que eu aprendi com Lisa, né? E fingir, né? Que Jesus está segurando a sua mão, porque isso não é fingir, é verdade, né? Pela fé é verdade, né? A gente sabe que é Jesus que está colocando esse pensamento em nós, né? Instalando na nossa consciência esse pensamento, que é Jesus segurando na nossa mão, falando que vai ficar tudo bem, chamando a gente pelo nome, né? E nesse trecho, Jesus acalma a Luísa, falando: Luísa, tá tudo bem, tô com você, né? Quando ela tá esperando o padre vir, tá entendendo? Vir dar livramento para ela, né? Então, Jesus é uma pessoa muito boazinha, muito, é a nossa mãe, né? Mas precisa castigar, né? Porque Jesus sofre muito, né? Chega um momento que a humanidade de Jesus não aguenta mais, a justiça precisa, divina, assumir seus direitos, né? E por isso que existe o Filho da Divina Vontade, né? Para poder estar ao lado de Deus, não ao lado do ser humano. Só que ao estar ao lado de Deus, você já está ao lado do ser humano, porque você quer que o homem tenha vida eterna, né? Vida em plenitude, né? Esteja na vida, na divina vontade, né? Ou seja, que a vida do ser humano esteja aderente à vida, não aderente à morte, que é a mentira da vontade humana, né? Então é isso aí, né? Espero ter ajudado alguma coisa, né? Para a glória de Deus, né? E a intenção foi essa, né? Não esqueça de ver, né, as partidas do canal Fiat Montestor de Brasil, pegar os trechos do Livro do Céu, aí você vai meditar e conectando um trecho com o outro, né? Se possível com a Voltorta também, e com a vida íntima, né? Com os outros escritos, né? Com a Misticidade de Deus, para a gente poder ter um panorama geral, né? Dos escritos sendo conectados ao Livro do Céu, né? E a nossa vida é essa, é estudar o Livro do Céu e partilhar, né? Então, né, voltando ao assunto, né, terminando aqui, não deixe de assistir, né, o Kairos, né, na comunidade Fiat São Pastor de Brasil, durante o dia 8 até 10 de dezembro de 2023, no retiro, que é na data, né, da solenidade, né, da festa da Imaculada Conceição, né. Então é isso, venha na comunidade Fiat São Pastor de Brasil assistir esse Kairos, né, esse novo retiro que vai ensinar muita gente sobre as partilhas da divina vontade, certo? Amém, Fiat, Deus te abençoe.